Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Antes do conteúdo desse vídeo, eu quero pedir a sua ajuda. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha para o máximo de pessoas, porque isso não te custa nada, mas nos ajuda muito. Faz com que o YouTube compartilhe ainda mais, impulsione ainda mais os nossos vídeos, que você sabe que tem um conteúdo muito relevante, tá? Esse aqui, pastor Rodrigo Mocelin, é um homem com um entendimento muito relevante na nossa atualidade, vem fazer duras críticas ao pastor Silas Malafaia por conta das suas contradições. Tempos atrás, pastor Silas Malafaia fazia questão de subir nos altares para dizer que o ministério pastoral feminino não era regra, mas sim exceção, como se não fosse a favor da questão, mesmo porque, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não fala nada relacionado ao ministério pastoral feminino. Só que agora, atualmente, pastor Silas Malafaia vem nas redes sociais dizer que vai consagrar 126 mulheres. Essa contradição despertou a atenção do pastor Rodrigo Mocelin, que através de duras críticas também traz um despertamento à igreja, que tem colocado como se aquilo que confronta a igreja não vale mais porque não atrai pessoas. Então vamos falar o que as pessoas querem ouvir, porque isso atrai membros para a igreja, tá? Então, mais uma vez, se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos para o vídeo. Mais um pastor que sucumbe à cultura. Hoje eu quero mostrar para você dois vídeos do Silas Malafaia. Um antes com bigode e um agora sem bigode. Vamos lá, curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente, eu quero mostrar para você esse vídeo aqui. O vídeo toca na questão do pastorado feminino, mas nem vou falar muito sobre isso. Vou apenas pegar isso como um link para falar sobre a gravidade do que a gente está vendo. Quer dizer, isso sempre aconteceu. Sempre a igreja, o povo de Deus teve que lidar com isso, Israel teve que lidar com isso, a igreja também. De não sucumbir à pressão do mundo. A pressão da cultura que leva os cristãos a negarem a Bíblia. Olha, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Silas de antes, com bigode. Essa é uma brincadeira que o pessoal faz na internet, né? O Silas com bigode e o sem bigode, que mudou muito. Mas para mim, eu não concordava, tinha uma linha teológica diferente da dele, com bigode também. Mas vamos lá. E hoje é uma corrida grande de mulheres querendo ser pastoras. Ah, pastor, quer dizer que a mulher não pode ser pastora nunca? Eu não disse isso. Você já ouviu falar na soberania de Deus? Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, aonde que Ele quer e não deve satisfação a ninguém. Deus pode levantar uma mulher para ser pastora? Sim, mas isso não é regra, é exceção, porque Deus não viola princípios que Ele estabeleceu. Repito, eu não estou dizendo que mulher não possa ser pastora, mas eu sou um crítico veemente de quando o que é exceção vira regra. A exceção é mulheres serem pastoras. A regra não é mulher ser pastora. Vou consagrar 126 mulheres a pastora. O cara aqui, como que é o nome dessa página aqui? Falsos profetas, aqui ó, 126 exceções. Vamos falar disso? Primeiro aqui, discordo que ele disse o seguinte, lá no primeiro vídeo, com bigode. Deus faz o que Ele quiser, portanto pode sim haver exceções, pode ter algumas pastoras. Deus faz o que Ele quiser, mas Ele não faz aquilo que Ele disse que Ele não faria. Porque Ele disse claramente, não permito que a mulher exerça a autoridade de homem e que ensine. E isso não é um versículo isolado, não é. Você não verá, como o Wayne Grudem explica muito bem, uma pastora sequer no Antigo ou Novo Testamento. E aqui eu estou usando a palavra que define a função de autoridade, tá? Mas no Antigo Testamento não havia sacerdotisa, e no Novo o paralelo aí para pastor seria presbítero. Não há presbítera. Tanto é que Paulo coloca como condição para ser presbítero, marido de uma só mulher. Isso exclui as mulheres, a não ser que você creia aí em ideologia de gênero. Então, sobre esse tema, não tem uma exceção sequer, nem no Antigo Testamento, nem no Novo. E o Grudem ainda vai além. Procure uma mulher pregando para a congregação reunida. Não existe, nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Não há um exemplo sequer. Então não tem... Isso que ele falou, eu não sou contra, tem exceção.
Se Deus tivesse colocado uma exceção, beleza, mas não tem. Não tem essa exceção na Bíblia. Então, com bigode ele já estava errado. Mas agora piorou. Agora piorou. Como é que é aquele meme lá? Tava ruim, tava bom, agora parece que piorou. É isso aí. Ô, Silas com bigode, sem bigode. Mas ok, vamos para a segunda parte, em que aquilo que ele mudou de ideia. Todo mundo pode ter mudança de ideia, isso acontece. Para falar a verdade, gente, eu sou pastor há uns 20 anos, então há uns 24, 25 anos, estudando que nem um animal, estudando muito. E é natural. Algumas questões você fala, puxa, eu estava errado nesse ponto aqui, meu Deus do céu. Você vai se expandindo, novos universos se apresentam e você começa a notar que aquilo que você acreditava, puxa, eu acho que aquilo ali está errado. Isso acontece. Isso acontece. Então tem casos que a mudança é simplesmente por conta de essa percepção mesmo, uma mudança estritamente intelectual, sem nenhuma força exterior pressionando, seja a força do dinheiro, da cultura. Mas tem um tipo de mudança, esse é problemático. Quer dizer, não interessa, né? Se você lá atrás mudou, mesmo por convicção intelectual, para o erro, o problema é seu, tá errado. Mas tem uma questão ainda pior, que é um tipo de mudança que é por conta estritamente da pressão da cultura. É a cultura que pressiona tanto que a gente cede. E aí, olha que coisa doida. Você, de fato, começa a acreditar nessa mentira. Porque a pressão é tanta. Você começa no começo, meu Deus. Você começa no início, você começa ali, não, puxa, isso aqui é errado. Mas você interiormente, você sabe que é errado. E você fala, puxa vida, mas se eu continuar pregando isso, isso vai me atrapalhar demais. A igreja vou perder convites, pessoas vão sair da igreja. E aí você começa a ter uma atitude canalinha, sabe? Não é bem isso não, tá? Só para manter a posição, emprego, alguma coisa. Só que com o tempo, isso que você começou a pregar, sabendo que é mentira, com o tempo você acredita nessa mentira que você inventou, ou que a cultura inventou para você. E essa que é a grande questão. E é isso que tem acontecido. É uma mudança por conta de pressão da cultura. Chegamos ao ponto, então, que as pessoas elas estão negando a Bíblia a cada dia para se adequar à cultura. Mas veja bem, no começo ninguém diz assim, ó, eu estou negando a Escritura aqui. Não, não é isso. Não, mudou a minha interpretação. Ou fazem assim, o mundo diz que a grama é rosa, e a Bíblia diz que a grama é verde. Então, para se adequar ao mundo, para ser o pastor legal, começamos a fazer assim. Não. Quando a Bíblia diz que a grama é verde, isso é simbólico. Isso é simbólico. É cultural. Era verde naquela cultura. Mas pode ser rosa. Deixa eu só ver que cor que vai ser. O pastor pergunta. Qual é a cor agora de vocês? Mundo? Rosa? Então é rosa. Acabaram de mudar para vermelho. É vermelho também. É assim que os pastores fazem. Tudo para ficar bem com a cultura, com o mundo. Deixa-me dar outro exemplo de que como a cultura na igreja. E aí, no meio pentecostal, neopentecostal, reformado, todo lugar. A ciência, para essa cultura, ela é divindade. Ela é uma divindade, ela é inerrante, ela é infalível. Quando a ciência diz, todo mundo se cala. É assim que essa cultura vê. Esse é o preceito epistemológico dessa cultura. A fonte última de autoridade para a nossa cultura é a ciência. Quem questiona a ciência é visto como doente mental, retardado, negacionista. É assim que essa cultura descreve quem questiona a ciência. E, obviamente, aqui a gente está questionando a falsa ciência. Lembra? Por exemplo, lá quem foi contra as picadinhas? Quem foi contra enjaular todo mundo nas suas casas? Depois, e como que a gente foi chamado? Negacionista. Retardado mental. Oh, idiota, no mais alto nível. Afinal, você está negando a ciência! Tá vendo? Isso é um exemplo mais óbvio, claro e recente de como a ciência se tornou uma deusa inquestionável. Mesmo que depois a própria OMS mostrou que foi totalmente desastrosa a política de enjaular todo mundo. Isso trouxe muito mais problema, aumento de todo tipo de doença, inclusive até de suicídio. Hoje já tem estudos falando das picadinhas. Mas lá atrás, o que os pastores fizeram? Sim, minha deusa, ciência. Oh, adorada, acima da Bíblia. Oh, a ciência diz, e daí que Jesus falou? O que importa é o que a ciência diz. E vamos lá. Um exemplo disso, de como se nega a Escritura. Nega-se a Escritura para submeter-se à ciência. Falsa ciência, tá bom? Porque nós não temos nenhum problema com a verdadeira ciência. Pelo contrário, a verdadeira ciência teve base na Bíblia. Esse é tema para outro dia. Mas se a ciência diz que ansiedade não é pecado, então a ansiedade não é pecado. A hermenêutica, a exegese de muitos pastores hoje é... Deixa eu ver primeiro o que a ciência diz.
É assim que eles fazem. Antes do advento da psicologia moderna, procure um comentário bíblico chamando a ansiedade de outra coisa que não de pecado. Você não vai achar. O que aconteceu? A ciência começou a dizer que a grama é rosa e os pastores começaram a concordar com a ciência. Alguns dizem assim, o problema não é a ansiedade, é ser controlado por ela. Imagine dizer isso sobre outro pecado. Se a ansiedade é pecado, imagine dizer isso sobre outro pecado. O problema não é o adultério, mas ser controlado por ele. Doideira. Obviamente, em alguns casos, quando a pessoa fala o problema não é a ansiedade, eu creio que ela esteja se referindo à questão da tentação. Sim, pois somos tentados em relação a tudo, inclusive em relação à ansiedade. Mas eu falo sobre isso lá na minha série sobre ansiedade, assista. Mas a grande questão é essa. A Bíblia fala, ansiedade é pecado e é a falta de fé. E aí, mas como a ciência está dizendo que não, e aí o pastor tenta dar um jeito. Uma abordagem que eles também tomam é o seguinte, não, tem duas ansiedades, a pecaminosa e a patológica, a transtorno. Mas qual o critério para diferenciar? E aí eles não dão, ou quando dão é totalmente ridículo, sem base. Não me admira, eu não ficaria admirado se amanhã esses pastores modernos que interpretam a escritura para encaixar a ciência, que amanhã eles estejam dizendo que a Bíblia está errada. Sabe por quê? O liberalismo teológico é a crença de que a Bíblia tem erros. Por que surgiu isso? Como o liberalismo teológico surge? Óbvio, várias influências, mas uma delas tem a ver com uma mudança epistemológica da cultura, em que, na cultura, colocou-se a ciência como fonte última de autoridade. Os iluministas distorceram Newton. Eles viam, então, o universo como uma máquina autônoma, com leis intrínsecas, que não foram colocadas ali por um ser inteligente, mas que faziam parte delas mesmas, forças da natureza. E essa máquina funcionaria por meio de leis inflexíveis e inalteráveis. Qual a consequência dessa crença científica, desse fruto de fé, desse ato de fé científico? Ora, esse pressuposto leva à obviedade. Milagres não existem. Não existem milagres, a quebra das leis da natureza. Não existe. Assim, os milagres bíblicos seriam mentiras ou símbolos, mas não fatos históricos. Isso tem tudo a ver com o liberalismo teológico. Foi isso, ó. Peraí, a ciência agora está dizendo que não existe a possibilidade de milagre. E a ciência é a verdade objetiva, absoluta e inquestionável. Se a ciência diz, peraí, então o que a gente faz agora? Ah, então, primeira abordagem. Não, os milagres aqui não são milagres. Por exemplo, o Mar Vermelho se abrindo. Não foi milagre. Tem uma explicação científica, porque essa é a única explicação aceitável. Naquela região havia um determinado momento do ano em que as águas escoam. Por isso não houve milagre, as águas escoaram. Essa é a primeira abordagem. Por quê? Porque a ciência acabou de falar que não existe, as leis do universo são inalteráveis. Logo, milagres são impossíveis. A ciência está dizendo, ela é a fonte última de autoridade. Ela é o pressuposto para a verdade. Ela julga todas as coisas, inclusive a Bíblia. E aí os pastores começaram a dizer, não, aqui é simbólico. E depois então passaram a dizer, não, está errado mesmo. Isso aqui é mentira, porque não é possível. A ciência diz que não é possível isso aqui. A ciência diz que não é possível. Está vendo? O liberalismo teológico tem tudo a ver com isso, com a ciência sendo alçada a fonte última de autoridade. Quem hoje nega a Bíblia, como por exemplo a questão da ansiedade, uma passagem clara que diz é pecado, está flertando com o liberalismo teológico? Sim, senhor. Tudo começa com um errinho. Um desvio na construção de um muro aqui pode ter alguns centímetros. Lá na frente, quilômetros. O desvio será longo. A Europa, berço do protestantismo, não dormiu crente e acordou ateia. Foram uma sucessão de várias concessões que a igreja foi fazendo para se adequar à cultura. Isso levou ao fim de muitas e muitas igrejas na Europa. A igreja foi engolida pela cultura quando se submeteu a ela. Se tornou tão igual à cultura, tão igual ao mundo, que o mundo disse, ei, não precisamos de vocês, vocês não têm diferença alguma de nós. Não precisamos de vocês para resolver os nossos problemas. É verdade, o que vocês falam é parecido com o que a terapia fala. Não precisamos de vocês. Deixe-me dar outro exemplo. O darwinismo. O darwinismo foi sendo apresentado pelos naturalistas como o suprassumo da ciência. Questionar seria receber a peste de imbecil. Como Nancy Pearce explica, o principal impacto da evolução darwinista não está nos detalhes da mutação e seleção natural, mas em algo muito mais importante, um novo critério sobre o que se qualifica como verdade objetiva. Ou seja, não foi apenas uma mudança biológica, mas epistemológica. Qual é agora a fonte última de autoridade? É a ciência. A partir dali, então, a teologia e a filosofia seriam fraudes. A teologia e a filosofia seriam fraude, na pior das hipóteses. Na melhor, símbolos. Mas nada de verdade objetiva e concreta, apenas uma ilusão
para te ajudar a viver num mundo sofrido. Só isso. Ok. Mas sabe onde sempre esteve a fraude? Nos marqueteiros da evolução. Só fraude. Eu vou contar um exemplo aqui. Mas há trocentos de fraude. Os marqueteiros da evolução levaram a evolução para frente com base em fraude. Os marqueteiros da evolução contavam a história das mariposas escuras como prova da evolução. A fuligem, nas fábricas durante a Revolução Industrial, caíam nas árvores, nos troncos das árvores. Mariposas claras eram identificadas e, obviamente, comidas. Porque clarinha ficava em cima daquela fuligem toda escura, se destacava. Então, mariposas claras eram identificadas e comidas. As escuras não. E isso, então, foi ventilado como prova da seleção natural. Só os melhores, os mais adaptados sobrevivem. Tá vendo? Os mais adaptados sobrevivem. Temos aqui uma prova! Sabe qual foi o problema? Mariposas não pousam em troncos de árvores. Mas havia fotografias com mariposas nas árvores. Elas estavam mortas. Foram colocadas lá por cientistas que depois confessaram a mentira. E sabe o que é mais interessante? Mesmo confessada a mentira, a história continuava a ser divulgada em livros escolares. Nem sei se ainda é. Mas um cientista disse, a ciência prova. Dros como cadreste, a ciência diz. Acabou! Acabou inquestionável, inerrante. Quando ela fala ex cátedra, a ciência é infalível. E aí o pastor já começou a negar a Bíblia. Nossa, a evolução tá certa. Não, aqui Gênesis não é literal. É sentido figurado. Mas os pastores que se mantiveram firmes não precisaram passar vergonha e pedir desculpa depois. Lembra do Antigo Testamento? Na época de Josias, Ezequias? A quantidade de ídolos que havia lá dentro? Isso acontece toda hora. Um monte de coisas que você vê hoje, pastores, até pastores sérios acreditando, teoria do Big Bang para mim também outra coisa doida, psicologia, feminismo, tantas outras coisas, são ídolos que a igreja absorveu porque sente vergonha do evangelho. E aí começa a querer tornar o evangelho mais suave. A cruz é feia, o poder da cruz é ela ser feiosa. Escândalo para o judeu, loucura para o gentil. Esse é o poder da cruz. Feia, feia. Horrível aos olhos do mundo. Sua mensagem sendo chocante aos olhos do mundo. Essa cruz é que é eficaz para salvar. Aquela cruz mais gourmet, contextualizada, essa cruz gourmet, ela faz com que muitas pessoas frequentem um prédio, um galpão, mas não leva ninguém para o céu. E tudo por quê? Porque cristãos ficam com medo de afirmar as verdades bíblicas. Querem dar uma embelezadinha na cruz. Com medo de serem taxados de idiotas. Mas idiotas são eles. Mas este é o preço de não ser idiota no meio de uma geração emburrecida. Os idiotas vão te chamar de idiota. Os idiotas veem como tolo aqueles que não creem na burrice deles. Cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Precisamos de pastores e cristãos que não tenham medo de serem chamados de negacionistas, machista, eletricista, preconceituoso. Não somos nada disso. Mas eles vão nos chamar. Vão nos chamar. Assim como usaram todo tipo de adjetivo pejorativo e mentiroso contra a igreja primitiva. Diziam que eles eram pedófilos, canibais e por aí vai. É mentira. Mentira. Mas é o que fazem conosco também. E por conta da mensagem que pregamos, vão nos chamar de besta, de burros, de negacionistas. E daí? Estamos com vergonha do nosso Cristo? Com vergonha do Evangelho? Com o desejo de agradar todo mundo? Mais preocupado em encher a igreja do que em realmente ser bênção na vida das pessoas? Ah, porque é diferente. É bem diferente. Dia 17 e 18, nós teremos a nossa conferência Legado Cristão. Lá eu vou lançar o meu curso Mente Cristã. Como que a gente pensa de maneira inteligente? Quais são os fundamentos de uma mente que não vai ser manipulada? Serão 6 meses de estudo, uma aula por semana, ao vivo, podendo fazer perguntas para mim. E quem tiver tempo, eu vou passar uma lista de livros, vou explicar os livros. E aquele que não puder ler os livros, não tem problema, as aulas também, né? Porque uma parte das aulas serão falando um pouco sobre alguns livros importantes que moldaram o Ocidente. Eu vou explicar os livros, mesmo que você não leia, não tenha tempo, vai te ajudar do mesmo jeito. Então é isso, é um curso, acho que é o melhor curso que eu já fiz até hoje, sem sombra de dúvidas. Dia 17 e 18 lá no Legado Cristão, se você quiser fazer parte da lista de espera, porque a gente vai ter só apenas 300 vagas. Por quê? Porque o objetivo é conseguir responder as perguntas, é tentar, no final, para quem puder, vir aqui à minha cidade para a gente estar junto, responder perguntas e tal. O curso vai se encerrar ali 6 meses online, mas no final, para aqueles que puderem, virem aqui, estar aqui comigo, na minha cidade, passar um final de semana comigo, a gente conversando, perguntando, fazendo perguntas, respondendo. Então, por isso a ideia de limitar.
para que a gente consiga conversar com bastante gente aí. Então é isso. Se você quiser participar do curso, deixa aqui o seu nome na lista de espera, porque são apenas 300 pessoas. O telefone está aqui, vamos deixar para você enviar um zap, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.